chegando agora aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos a bordo. Prazerzão ter você por aqui e a batalha do século. Olha só, minha gente, o que está acontecendo? Nós estamos tendo aí alguns atritos entre o STF e agora, sabe com quem? Com o Itamaraty. Porque o STF queria uma ação mais contundente do Itamaraty em relação a Alexandre de Moraes. E eu tenho a minha opinião aqui. Para mim, o Lula, através do seu governo, está isolando Alexandre de Moraes na situação ali, com as sanções que estão chegando contra o ministro direto dos Estados Unidos da América. O bicho tá pegando e eu vou atualizando você aqui nesse programa. Comenta, Força Eduardo. Chegou até aqui, comenta Força Eduardo, porque o Eduardo tá sofrendo uma pressão danada. O bicho tá pegando e o Eduardo está lá nos Estados Unidos, continua lutando como um guerreiro. Já falou de novo, tá bom? Novamente ele falou sobre disputa à presidência da República. Segundo ele, se o pai dele quiser, ele está pronto. Caso o pai dele esteja inelegível e o pai dele o escolha como o futuro candidato nesse país. Vamos então à informação para você que está nos acompanhando. Chegando com tudo aqui, presta atenção. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu abrir um inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, após o ministro do tribunal os ministros se queixarem do que consideraram falta de ações do Itamaraty no caso. Moraes e outros ministros criticaram em conversas reservadas com outros integrantes da cúpula do judiciário o fato de o ministro das Relações Exteriores não ter se manifestado após o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, o Marco Rubio, ter ameaçado impor sanções contra Alexandre de Moraes. Na avaliação de parte dos ministros do Supremo, as ameaças mereciam um posicionamento mais enfático da chancelaria. Até o momento, a pasta não tem, ela tem mantido o silêncio para evitar, segundo auxiliares de Mauro Vieira, das Relações Exteriores, que é o chanceler brasileiro, para não prejudicar as gestões que estariam sendo feitas para evitar que Moraes seja alvo de medidas punitivas em Washington. Para mim, eles estão isolando o ministro para não sobrar pro deles, tá bem? Para não sobrar para eles, ok? Vamos aqui. A explicação dada pelo Itamaraty aos ministros do Supremo sugere que a diplomacia não pode se precipitar em declarações públicas se acredita que ações discretas podem ser mais exitosas. A pasta responsável pelas relações exteriores mantém contato com o STF para informar sobre o andamento do caso. O diálogo ocorre no nível ministerial e técnico entre diplomatas lotados no tribunal e na chancelaria. Ou seja, está ali entre o STF e também ali o Ministério das Relações Exteriores. Mas não é de agora, meus queridos. Não é de agora que nós estamos percebendo que o governo Lula está se mantendo, tirou o pé do acelerador. Essa é a grande verdade. Tirou o pé do acelerador quando viu que o negócio começou a ficar sério. Quando viu que o negócio começou a ficar sério, o governo tirou o pé do acelerador. Quando estava em conversa aquilo que eles chamam de bravatas do Eduardo Bolsonaro, aí o governo estava cantando de galo. O governo estava bravo, o governo estava, não, porque não pode, aqui quem manda somos nós, que os Estados Unidos não pode se intrometer aqui no nosso país, e realmente os Estados Unidos não está se intrometendo no país. Os Estados Unidos está protegendo o país deles. Sabe do quê? De ações de ministros e autoridades como Alexandre de Moraes, que
ameaçaram prender pessoas norte-americanas, cessaram redes sociais aqui no Brasil. Nós tivemos o bloqueio do X, um bloqueio de 30 dias. Depois, nós temos aí o Rumble, que está bloqueado no Brasil. É uma empresa americana e ela está bloqueada no Brasil. Nós temos o caso do Alan dos Santos, e no caso do Alan dos Santos, a bomba foi terrível, porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandou também uma carta, tá? Uma carta aqui para o Brasil detonando Alexandre de Moraes. Deixa eu ver aqui. Eita, nós. Espera aí que eu tô pulando a ordem aqui, mas deixa eu me localizar aqui, por favor, tá bem? Isso aqui são assuntos que eu vou falar. Olha aqui. Leia a carta na íntegra do que os Estados Unidos enviaram a Moraes. Esta carta chegou quebrando o Departamento de Justiça norte-americano, diz que ordens judiciais brasileiras não são executáveis dentro dos Estados Unidos da América, tá? Então, isso foi enviado ao Ministério da Justiça e botaram para quebrar, tá bem? Voltando aqui, para você que está me acompanhando, aqui, ó. Então, a ordem de Moraes para investigar Eduardo Bolsonaro causou mal-estar no Itamaraty. Na verdade, gente, a revista Oeste, ela é muito coloquial nas suas palavras, né? Causou mal-estar. Eu colocaria aqui com você o seguinte: o bicho tá pegando, tá bem? O bicho tá pegando. O órgão terá que monitorar os passos de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos da América. E a ordem de Moraes para investigar, para que o Itamaraty investigue o Eduardo Bolsonaro, causou mal-estar. Meus queridos, o Alexandre de Moraes, ele se acha o dono do Brasil. Ele se acha muito mais do que um presidente do Brasil. O cara agora está dando ordem à torta e à direita dentro desse governo. A situação está insustentável. Eles não estão conseguindo mais custear o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes se tornou caro, se tornou um peso. E aí você vê, causou mal-estar. Aí você tem outra situação. O Supremo abriu inquérito contra Eduardo após se queixar de inação. O que é inação? Falta de ação no Itamaraty. O que eles querem? Eles querem pegar o Itamaraty, fazer o Itamaraty ficar fazendo um papel que, segundo aí, não é mais papel do Itamaraty fazer esse tipo de coisa. Foi no passado, hoje não é mais, tá? E segundo o que está acontecendo aí é o seguinte: houve inação, é o que eles estão chamando bonitinho, tá? Houve inação no Itamaraty. Mas na verdade, meus queridos, o bicho está pegando e é contra o ministro, tá? Contra o ministro. O ministro esteve na Comissão de Relações de Segurança Pública da Câmara e o ministro não fez uma defesa do Alexandre de Moraes, tá? Não houve uma defesa. Eu até tenho comentado aqui no programa, se o ministro que chegou a fazer piadinha, tipo assim, e daí, cancelem o meu visto americano, eu gosto mais da Europa. Só que o ministro entendeu que os Estados Unidos pode cancelar o visto dele. Dizem que ele não tem. Se ele não tem, se ele não renovou, não conseguirá renovar mais, tá? Já dizem que já até caçaram o visto americano do Alexandre, porque não será divulgado. Diz que a pessoa tem que tentar aí entrar nos Estados Unidos para saber, tá bem? E dizem aí os passarinhos verdes, as más línguas, de que já era, tá? Agora o que nós estamos aguardando ainda é a lei Magnitsky, que esta lei vai impor sanções
comerciais e financeiras ao ministro Alexandre de Moraes. É aí que o filho chora e a mãe não vê. É aí que o bicho pega, tá bem? Então, meus queridos, o que acontece? Ele não estava fazendo piadinha, ele não estava fazendo gozação, achando que o que o ministro, aliás, o que o Alexandre de... Oh, meu Deus, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos era bravata, era turismo. Hã? Não era isso? Pois é. E Moraes e outros ministros também rechaçaram a ideia de serem sancionados. Ah, estamos nem aí. O Gilmar Mendes chegou a dizer, nós vamos continuar censurando as redes sociais, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Eles estão considerando o tanto Moraes... Ah, tá, deixa eu terminar aqui. Se o Alexandre de Moraes e os ministros, se eles não estavam acreditando, agora depois que o Marco Rubio explodiu tudo, primeiro ele disse que o Moraes ia ser sancionado mesmo. Aí essa semana ele já anuncia que uma mudança na política de visto dos Estados Unidos. Quem promove censura contra empresas, quem multa, o X foi multado. Não é? O Rumble também. Então quem multa, quem promove censura não será bem-vindo nos Estados Unidos? Sabe o que aconteceu? Aí sim, meu amigo. Aí sim acendeu o alerta. Mas quem estava desdenhando de tudo, por que agora está preocupado? Hã? Eles estavam desdenhando, gente. E o ministro falando, eu nem gosto tanto dos Estados Unidos, eu vou para a Europa. Esquece que quando vier sanções mesmo, a Europa também irá sancionar o ministro. Ficará impedido de ir na Europa. É Estados Unidos, Canadá, União Europeia e também o Reino Unido. Tá? Vai entendendo o que está acontecendo. Aí, como eu estava dizendo para vocês, o ministro está todo chateadinho. Por quê? Hã? O porquê? Eu pergunto para você. Se realmente eles não tivessem com medo, o ministro que fica usando a rede social o tempo todo, já teria dito, não, gente, preocupe comigo não, tô numa boa. Eles que caçem o meu visto, eu tô nem aí. Não é? O ministro está o tempo todo usando rede social. Moraes e outros ministros criticaram em conversas reservadas com outros integrantes da cúpula do judiciário o fato de o Ministério das Relações Exteriores não ter se manifestado após o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, ter ameaçado impor sanções ao magistrado. Na avaliação dos ministros do Supremo, as ameaças mereciam um posicionamento mais enfático da chancelaria. Essa chancelaria não tem moral nenhuma. Esta chancelaria não tem moral nenhuma. Olha, o ministro das Relações Exteriores mandou a carta ao secretário do governo americano, Marco Rubio. E você sabe o que aconteceu? Nesta carta estava propondo até um encontro entre os dois. E o cara, cagou pro ministro aqui do Brasil. Os Estados Unidos está cagando pro Brasil. Essa é a grande verdade. Eu vou repetir, os Estados Unidos da América, sob o governo de Donald Trump, está cagando contra o Brasil. Tá nem aí para esse desgoverno. O próprio Trump já disse, vamos derrotar Lula nas eleições. Eu tenho certeza que Lula vai ser destruído nas eleições. Você vai colocar sanções contra Lula? Ou nada. Deixa o Lula para lá. Ele vai ser derrotado nas eleições. Então, o que acontece, meus queridos? Só que os ministros, olha para mim, os ministros, eles arrumaram uma maneira de não viajar para os Estados Unidos. Eles não vão participar dos eventos lá? Eles não vão até os Estados Unidos participarem dos eventos? Ei, menino, menina bonita, olha para mim.
Presta atenção. Eles inventaram uma maneira. Se Maomé não pode ir à montanha, a montanha que vem a Maomé. Como assim, Fábio? Oxente, os eventos que eles iriam participar lá fora vai ser feito aqui no Brasil. E bem pertinho aqui de mim. Bem aqui do meu lado. Eu acho que eu vou lá ser preso. Na tela do Aborda Notícias, nosso querido Carlos Jordi, direto de Brasília para você. Demorei para acreditar, evento do consórcio envolvendo ministros do STF pela primeira vez no Brasil. Antes do Trump, todos os eventos com juízes da Suprema Corte aconteciam nos Estados Unidos. Agora estão anunciando a participação de Barroso e companhia num evento no Guarujá. Será que eles vão mesmo? Acho que Barroso e Lewandowski confirmaram achando que o evento era em Nova York, mas eles não tinham visto que era aqui no Brasil. Vou tirar por conta do direito autoral do SBT, tá? Demorei pra acreditar, evento do consórcio envolvendo ministros do STF pela primeira vez no Brasil. Antes do Trump, todos os eventos... Boa, Carlos Jordi, parabéns aí pela luta, ele já foi líder da oposição na Câmara dos Deputados, parabéns aí, tá? Tá bem? E não é que os ministros conseguiram dar um jeito pra resolver o problema do visto? Se Maomé não pode ir à montanha, a montanha que venha a Maomé. Problema resolvido, meus queridos. Que isso daqui tá bonito, não tá? Tá ficando bonito, não é isso? Tá ficando lindo isso daqui. Entendeu? Os ministros, pede pro Calcinha fazer evento agora na Ceilândia, né? Pede pro Calcinha fazer lá o Lead Brasil, o Lead Brasil, lá no Nova York, e vai ministro, e vai presidente do Senado. Engraçado, o Moraes nunca mais voltou lá, né? Vocês lembram quando ele foi, todo mundo xingou ele, que ele ficou dando tchauzinho, dando risadinha, que ele é bem irônico, né? Bem sagaz, irônico. E aí o que acontece? O ministro não voltou mais pra lá. Vocês se lembram que tem um vídeo aí que xingaram, mas também, né? Xingaram até a mãe dele, né? Xingaram o Lewandowski, xingaram o Temer. Tava todo mundo, né? Por que fizeram isso? Por que será, né? Bem naqueles dias que o ministro soltou a frase perdeu o Mané. Não o Alexandre, mas o ministro Barroso, o atual presidente do STF. Aí, meus queridos, o que acontece? Ó, voltando aqui no assunto aí de que eu estou prevendo um distanciamento aí do governo Lula do ministro cabeludo. Presta atenção. Planalto rejeita retaliação contra eventual sanção dos Estados Unidos. Então, o que acontece? O conselho que se tem é que vamos devagar. Não vamos cancelar visto de ninguém. Os caras vão cancelar visto de quem? Eles vão emitir uma notinha. Eu já falei essa notícia, eu vou correr com ela rapidinho. Eu já trouxe ela aqui no canal. Foi tema até de live aí. Então o que acontece? Eles querem, tá? Emitir uma nota. Uma notazinha, uma cartinha de amor. Mas não vão cancelar o visto de ninguém, de nenhuma autoridade norte-americana. Então não vai ter reciprocidade, não vai ter retaliação. Por que será? Por que será, meus queridos? Por que será? Isso é frustrante, viu? É frustrante. Eu achei que ia ter tiro, porrada e bomba, né? Eu achei que os caras iam dar tapa na mesa, iam, né, adotar toda aquela braveza que eles estavam, mas não. Rolou um quen aí. Mas isso, as perseguições contra Eduardo Bolsonaro continuam. Moraes determina monitoramento das redes de Eduardo Bolsonaro. Entenda. O ministro autorizou, na segunda-feira, a abertura do inquérito contra o deputado federal, licenciado, que hoje se encontra nos Estados Unidos da América. Mandou quem? A Polícia Federal. E sobrou também para o Bolsonaro. Polícia Federal marcou para dia 5/6 depoimento de Bolsonaro em inquérito contra Eduardo. O inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal apura a atuação do deputado licenciado contra outras instituições brasileiras. Tá vendo aí? Contra as instituições brasileiras. É aquilo, né? Tudo eles vão taxar como atentado
ao Estado Democrático de Direito. É sempre aquela conversa, né? Agora sim, meus queridos, leia a íntegra em português da carta que os Estados Unidos enviaram a Alexandre de Moraes. Ih, meus amores, é agora que o bicho pega, não é? É agora que o bicho pega. Vamos lá então, vamos trazer a informação para você que está aqui conectado com a gente. Você no Brasil, fora do Brasil também, sejam bem-vindos. Comenta até aqui, fora Xandão, fora Xandão. Comenta, 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 comenta. Fora Xandão. Vai comentando, meus amores. Fora Xandão. Vamos então à carta. Vamos então a tal carta. Meu Deus do céu. O DOGE, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, enviou, em 7 de maio, uma carta repreendendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, por determinar que o Rumble bloqueasse o perfil de um usuário, o jornalista Alan dos Santos, que está atualmente nos Estados Unidos da América. A CNN Brasil teve acesso à íntegra do PDF em inglês da carta. E agora tem a tradução. No texto, o órgão norte-americano disse que não vai se posicionar sobre a exequibilidade de ordens judiciais sobre a atuação da plataforma no Brasil, mas que as diretivas não são executáveis nos Estados Unidos da América. A carta foi endereçada ao Ministério da Justiça e tem como destinatário final o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Lê-se no documento, nós posicionamos sobre nós não nos posicionamos sobre a exequibilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam que o Rumble atue no território brasileiro, o que é uma questão de direito brasileiro. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que o Rumble empreenda ações específicas nos Estados Unidos, informamos respeitosamente que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis nos Estados Unidos da América. Vamos ler a carta? Vamos? Vamos ler a carta? É grande a carta. É grande. Caramba, meu. Vamos ler a carta, gente? Vou fazer um pequeno resumo aqui para você do que está acontecendo e eu vou ler a carta, tá? Os Estados Unidos falou, tô nem aí se vocês vão bloquear o Rumble no Brasil. Tá? Isso é um direito do Brasil, a empresa contrate advogados e lute aí no Brasil. É exatamente mais ou menos isso, no modo bem grotesco aqui, né? E numa fala bem natural. Tá? É isto. Agora vamos para frente? Vamos para frente? Vou falar com você. É o seguinte. A outra situação, tá? Vamos lá. Mas determinar que a plataforma bloqueie o perfil do Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos, determinar que o Rumble não pague a monetização ao Alan dos Santos, o jornalista, aí é demais. Aí você está ferindo, você está atentando diretamente, censurando e fazendo determinações dentro do governo americano. E é por isso que sanções, aí eu estou colocando, tá bem? É por isso que sanções vão se achegar ao ministro. Tá? Vamos então? Vamos? Vou ler a matéria aqui para você entender o que está acontecendo, o que pegou.
Eu comentei hoje com o Mário Robert, querido companheiro aí, amigo aí, do canal Direita no Brasil, Mário Robert. O Alexandre de Moraes, ele não entendeu que existem limites para ele. Ele não entendeu que no Brasil o limite é a Constituição, o Código Penal, as tipificações penais. Ele não entendeu que tem que respeitar o devido processo legal. Outrora, ele entrou em contato com os Estados Unidos diretamente, pulando o órgão governamental que é o Ministério das Relações Exteriores. Olha só. Ele pulou assim, diretamente. Ele simplesmente isolou o Ministério das Relações Exteriores, que agora eles já estão num pé de guerra aí. Queria que o Ministério das Relações Exteriores fosse lá defendê-lo, tá? Vamos lá, vamos para frente. Naquela época, na época do governo Biden, o Biden já alertou: ministro, entre em contato conosco somente através do Ministério das Relações Exteriores. Lá, essa doeu, hein, Xandão? Vamos então à carta, meus queridos. Vamos à carta? Então vamos. Enquanto isso, vai colaborando com a gente. Pix está aqui na tela, digita assim, ajuda. Digita ajuda, tá bem? Digita ajuda. Prezado ministro Alexandre de Moraes, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos refere-se ao processo acima mencionado e apresenta seus cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Dentro do Departamento de Justiça, o Escritório de Assistência Judicial Internacional, o OIJA, atua como autoridade central em conformidade com a Convenção de Haia sobre a citação e notificação de documentos judiciais extrajudiciais em matéria civil ou comercial, e a Convenção de Haia sobre a obtenção de provas no exterior em matéria civil ou comercial, Convenção de Haia sobre provas. E o Escritório de Assuntos Internacionais, o IA, atua como autoridade central dos Estados Unidos no âmbito dos tratados e assistência judiciária mútua em matéria penal, incluindo tratado entre os governos dos Estados Unidos da América e o governo da República Federativa do Brasil sobre assistência judiciária mútua em matéria penal e convenções multilaterais que incluem disposições sobre assistência judiciária mútua, das quais o Brasil e os Estados Unidos são signatários. Fomos informados por Boies Schiller, advogado externo da Rumble nos Estados Unidos, que seu cliente recebeu 4 documentos judiciais relacionados ao processo acima mencionado, caracterizados da seguinte forma: 1. Uma ordem de 9 de fevereiro de 2025. 2. Uma ordem de 10 de fevereiro de 2025. 3. Um mandado de intimação e ordem associada de 19 de fevereiro de 2025. E 4. Uma decisão de 21 de fevereiro de 2025. Esses documentos judiciais, de acordo com as traduções fornecidas pelo advogado do Rumble, pretende instruir o Rumble, uma empresa organizada sobre as leis de Delaware dos Estados Unidos, com o seu principal local de negócios nos Estados Unidos, a bloquear contas associadas a um indivíduo identificado na plataforma de mídia social do Rumble, a suspender a transferência de pagamentos a esse indivíduo e fornecer ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente executadas a este indivíduo. Essas supostas diretivas ao Rumble são feitas sob ameaça de penalidade monetária de outra natureza. Nós não nos posicionamos sobre exequibilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam que o Rumble atue no território brasileiro,
o que é uma questão de direito brasileiro. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que o Rumble empreenda ações específicas nos Estados Unidos da América, informamos respeitosamente que tais direitos internacional, peraí um pouquinho, me perdi aqui, informamos respeitosamente que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis nos Estados Unidos da América. De acordo com o direito internacional consuetudinário, um Estado não pode exercer jurisdição para exercer ordens no território de outro Estado sem consentimento deste. A reformulação 4ª da Lei de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Veja também e dê da nota 1 do relator. A jurisdição e execução inclui o desempenho de funções governamentais coercitivas. O exemplo inclui cumprir o processo compulsório, conduzir investigações policiais ou administrativas, tomar depoimentos e declarações de testemunhas, executar ordem para a produção de documentos. Quando o processo compulsório é intimado, no entanto, o próprio ato de intimação constitui um exercício da soberania e uma nação dentro do território de outra soberania. Tal exercício constitui uma violação do direito internacional. Rapaz. Quem estava interferindo no governo de quem? Fala para mim. Era os Estados Unidos que estavam interferindo aqui? Ou aqui estava interferindo nos Estados Unidos? Fala para mim. Além disso, gostaríamos também de expressar preocupações sobre a forma de entrega de qualquer documento no Rumble. Não temos informações suficientes nesse momento para determinar o objeto ou natureza do processo acima mencionado, incluindo que trata-se de uma questão civil ou criminal. No entanto, na medida em que o tribunal brasileiro busca instruir o Rumble a tomar medidas no Brasil, a entrega de documentos judiciais do Rumble nos Estados Unidos deve ocorrer por meio de um canal apropriado. Consiste com o direito internacional consuetudinário e quaisquer acordos aplicáveis entre o Brasil e os Estados Unidos. Esses canais diferem dependendo se o caso é civil ou criminal. Observamos que seguir os procedimentos adequados para a entrega de documentos judiciais não determina por si só se tais documentos têm efeitos no país de origem. É uma questão de domínio ou de domicílio estrangeiro. Novamente, nós não nos posicionamos sobre a eficácia das ordens do tribunal no Brasil, como uma questão de direito brasileiro. Para documentos judiciais relacionados a questões civis e comerciais, a citação deve ser efetuada em conformidade com a Convenção de Haia, sobre citação da qual o Brasil e os Estados Unidos são partes. Gente, é muito grande, tá bem? A gente vai tomar algum tempo, tá bem? Eu vou fazer o seguinte, resumindo aqui para você, tá? O que acontece, meus queridos? Basicamente, o que nós vimos até aqui é que Alexandre de Moraes tentou dar ordens, ou deu ordens, só que não são executáveis, nos Estados Unidos da América, tá? É aí que o bicho pega, tá bem? É por isto que os Estados Unidos da América mandou esta carta, e vou falar para você, tá? Esta carta, ela é destrutiva, tá?
esta carta ela é destrutiva aí ao Alexandre de Moraes. Eu diria para você que é até vergonhoso. Como eu disse, me parece que o ministro Alexandre de Moraes não tem limites. E agora, receber uma carta direto do governo americano, aonde basicamente essa carta mostra que quem está interferindo lá é o Alexandre, e não o governo de lá estaria intrometendo aqui. As ações do ministro Alexandre de Moraes têm gerado críticas por ele estar extrapolando os limites da sua jurisdição ao comprometer princípios fundamentais da liberdade de expressão. Especialistas argumentam que suas decisões, como a suspensão da plataforma Rambo no Brasil, as ordens para bloquear a conta de usuários dos Estados Unidos, e a carta determina, ela deixa bem claro, eles estavam falando de Alan dos Santos. Isso representa uma forma de censura que pode ser vista como autoritária. É uma forma autoritária de se agir. Além disso, não há preocupações sobre a concentração de poderes no judiciário brasileiro, com Moraes atuando simultaneamente como investigador, juiz, parte interessada em casos relacionados à disseminação de informações. A tentativa de impor decisões judiciais brasileiras a empresas e cidadãos estrangeiros sem seguir canais legais apropriados também levanta questões sobre a soberania de outras nações e os respeitos às normas internacionais. Tais ações podem prejudicar as relações diplomáticas do Brasil e minar a confiança na imparcialidade e legalidade do sistema judiciário do país. Em suma, embora o combate à desinformação seja uma preocupação deles, não é? Alexandre de Moraes não pode, porque ele tem uma preocupação com a desinformação. Então agora eu vou meter os pés pelas mãos e vou sim me posicionar, vou lá, vou pedir para bloquear o Alan dos Santos, mexeu comigo. É uma sanha com Alan dos Santos, é uma sanha com Jair Messias Bolsonaro, que eu vou te falar, viu? E acaba pulando os tratados internacionais, acaba isolando a Constituição brasileira, acaba pulando, né? Vocês se lembram que Alexandre de Moraes chegou até a assinar pedido de prisão, ordens, determinações com erro de português. Um copia e cola, sabe? Um copia e cola. Você lê o processo do João é igual da Maria. Se tem erro de português na linha 5, tem erro de português na linha 5 da Maria. No do João também. Sabe o que é? Pressa, meu querido. Ó, louquinho, loqueando para poder pegar aqui, ó. Doidinho pra... Vai lá, prende, busca, manda guardar, tá? E aí o que acontece? O que a gente vê é isso. Aí ele faz isso aqui no Brasil, ele pensa que ele pode fazer lá nos Estados Unidos. Ele pensa, não, eu faço aqui no Brasil, nada me acontece. O Senado é um bando de frouxo. Vou um pouquinho mais à frente, sabe? Vou um pouquinho mais à frente. É igual quando o cara tá começando a beber, né? Hoje ele toma 2 latinhas. Amanhã ele tá num churrasquinho e fala, não tenho que trabalhar, né? Não vou trabalhar, tô de boa. Ele vai lá e toma 6 latinhas. Vai escalando. Daqui a pouco o cara se torna um alcoólatra. Toma 2 garrafas de cachaça, é a mesma coisa de tomar água. E o Alexandre é a mesma coisa. Ele vai caminhando e ninguém vai dando limite a ele. E um bando de frouxo, porque o próprio Jair Bolsonaro pediu o impeachment do Alexandre, e Rodrigo Pacheco, que é um bosta nágua,
Me desculpe a expressão, se você estiver se alimentando nesse momento, me perdoe, mas é fezes boiando na água, um verdadeiro poça d'água. Sabe o que é poça d'água? Ninguém tora direto dentro de uma poça d'água, sempre desvia dela, né? Então, quando você me vê chamando alguém de poça d'água, é uma pessoa que todo mundo está desviando dele, está saindo fora dele, está saindo fora. E o poça d'água agora é Alexandre. Aqui tudo indica, que tudo vê, que tudo se mostra. Então todo mundo, ó, pulando fora do barco. O Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, voltou para torar, voltou para quebrar em cima do líder, tá bem? Sabe de quem? Do líder do PT. Em entrevista aí à CNN. O bicho pegou. Tá preparado? Vamos ver comigo? Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui, tá bem? Nesse vídeo, que ele ficou meio estranho aqui, tá bem? Isso é coisa rápida, vai me perdoando aqui, por favor. Eu vou dar um amp aqui, vou dar uma aumentada, tá bem? Pra gente ver se vai ficar melhor aqui a nossa visão. Vou diminuir um pouquinho aqui, pra não ficar... porque vai perder muita qualidade, né? Esses vídeos editados é complicado. Mas vamos aqui trazer pra você. Enquanto isso, gente, vai dando uma moral aí pra mim, comentando até aqui. Toma. Essa eu quero ver se alguém vai comentar. Toma, lindinho. Pode escrever Lindy, não tem problema. Toma, Lindy. Toma, lindinho. Que é o Lindenberg, né? Toma, lindinho. Vamos lá, então? Foi humilhado. Eu vou dar uma acelerada no áudio pra gente deixar um pouquinho menor aqui. Diminuir o tamanho, tá bem? Mas eu vou deixar de forma compreensível. Mas presta atenção. Você tá me vendo aqui porque você quer ficar informado. Então, esse é o momento de você prestar bem atenção nesse vídeo e o show que foi. Vamos lá. Lindenberg, qual a chance desse pedido, na sua avaliação, realmente avançar? Eduardo Bolsonaro vai perder o mandato? É que eu fui autor de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro em cima de 3 crimes. Primeiro, traição nacional e ataque à soberania nacional. Segundo, coação no curso do processo. Vai ter um julgamento para julgar o pai dele. O que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo. E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo de 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo. Qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país. Olha isso. Está chincalhando as instituições brasileiras. Tome atacando vergonha, o Supremo, rapaz. e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o PT tem amnésia. Olha aí. Porque se você volta à história, em 2017, agora, história recente, não é história moderna, pré-história não. Nós vamos falar de 2017. Porrada. 2018. Nós temos na internet recheada de vídeos de parlamentares do PT, vários deles, rodando mais de 30 países do mundo para denunciar o judiciário brasileiro, que naquela época, segundo os petistas, estavam perseguindo o presidente Lula, que estava na cadeia, estavam usando do aparato judicial brasileiro, do Estado Judiciário brasileiro, para perseguir a esquerda. Isso faz pouco tempo, 2017, 2018. Naquela época, nenhum oponente ideológico, partidário do PT, nem representou no Conselho de Ética, nem foi à Procuradoria da República, porque nós entendemos que a política se resolve na política. Mas, lamentavelmente, o PT, a esquerda, quando perde no campo político e bate o desespero, que é o que está batendo aparentemente agora, é mais fácil judicializar a política. Ora, é legítimo o direito do deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado, sem receber salário, está articulando, trabalhando, defendendo o que ele interessa neste momento, em especial porque é uma perseguição contra o seu pai, Jair Bolsonaro. E lógico, ele está fazendo essas interlocuções. E eu gostaria até que estas sanções fossem motivadas principalmente pela articulação do deputado Bolsonaro, que eu de verdade acho que tem até uma contribuição, mas não virá sanções contra os ditadores da toga, sim, que é o que o Brasil vive. Nós vivemos uma ditadura da toga e, segundo o nosso Rui Barbosa, essa é a pior de todas as ditaduras. Nós jamais acreditamos que somente essa ação isolada do Eduardo é que vai levar essa decisão. É o conjunto da obra. Essa ditadura da toga feriu o interesse de gente muito poderosa no outro governo e é por isso que as sanções virão por aí.
Ih, rapaz, o negócio não tá pra brinquedo não, né? Toma distraído, foi humilhado ao vivo na CNN, tá bem? Humilhante. Todo petista é campeão em passar vergonha. Olha o lindinho, tomou pra cabeça. Resolveu mentir e atacar Eduardo Bolsonaro e o deputado Sóstenes. Fez ele virar pó ao vivo. Sabe aonde? Lá na CNN, tá? Botou pra quebrar, meus queridos. Botou pra arrebentar, tá bem? Botou pra lascar. E ao vivo ainda, tá? Ao vivo. Gostou? Comenta gostei. Gostei. Fala gostei, Fábio. Gostei. Meus queridos, e o Jair Bolsonaro? Ele está no Nordeste, né? Fortaleza, nesse final de semana, fazendo um evento maravilhoso. O grupo Influenciadores, né? Pra mim tá muito complicado, gente, deixar o estúdio pra ir fazer esses trabalhos externos. Eu confesso pra você, tá bem? Tá bem complicado mesmo, a gente tá em outra vibe aqui no canal, né? Nós estamos numa vibe mais de estúdio, né? De trazer informações aqui pra vocês. Não mais nessa vibe de viagens, igual quando nós estávamos, que foi importante, é importante. A gente mantém contato, né? Tem um contato muito próximo com o Bolsonaro, faz parte aí do grupo Influenciadores do Brasil. Victor Mota, que tá aí sempre com a gente, também faz parte desse grupo. Uma galera aí de influenciadores aí da direita brasileira. Então, é um evento maravilhoso que está acontecendo. E ele, olha o que ele falou do filho, gente. Você imagina como o nosso querido Jair Messias Bolsonaro está sofrendo, tá? O quanto ele está sofrendo por ver o seu filho nesta situação, tá? Eu vou configurar aqui rapidinho o vídeo, 2 palitinhos, enquanto você manda o salve para mim aí, manda um pix para ajudar, por favor, se possível for. Você colabora demais e ajuda este programa aqui. Com qualquer valor você está investindo na direita brasileira, obviamente investindo no meu trabalho, porque nós estamos aqui lutando pela direita brasileira, lutando aí para que esse Brasil caminhe para frente, tá? Para que possamos, de uma certa forma, ter um país mais justo, ter um país mais digno para os filhos, netos, para nós também, não é? Que possamos viver com dignidade, isso é o que interessa. Vamos aqui, eu dividi a tela, tá bem? Tá no meio aí, vou trazer aqui para você, vamos lá. Dói! Dói! Pai, se afastava meu filho, mas eu estou feliz, pois fora do Brasil, para mim um garoto, mas um homem de 42 anos de idade, que abandona tudo aqui para lutar por nós lá de fora. Ele não poderia estar aqui. Se estivesse aqui, não seria um passaporte. Com toda certeza seria uma prisão, porque aqueles que destacam, aqueles que mostram a verdade, aqueles que lutam por vocês, são os mais perseguidos. Tenho certeza que venceremos. Dói! Parabéns, nosso querido capitão Jair Messias Bolsonaro. Dói, né? Ver o filho nessa situação, acima de tudo, essa galera aí, essa petezada aí, né, essa lacração aí do lindinho, tá bem? Isso daí é um enfrentamento, né? É um enfrentamento que nós da direita sempre tivemos, tá bem? Sempre tivemos, tá? Quando a gente vê, mudando o assunto aqui, quando a gente vê o Lula meio quieto agora em relação à questão das sanções contra o Alexandre de Moraes, eu fico com uma imagem na cabeça, posso estar errado, tá? Mas você sabe que o Lula, ele é uma persona não grata no Estado de Israel, né? Você sabe disso. Pois é. Agora, presta atenção. Eu penso que o Lula está com... tem algumas expressões que a gente não pode falar, né? O Lula está se roendo de medo, porque pode sobrar pro lombo dele também. Sabe por quê?
o Rubio, Marco Rubio, secretário do governo dos Estados Unidos, ele anunciou que serão cancelados vistos de indivíduos envolvidos em movimentos ou declarações antissemitas contra o povo de Israel. Declaração antissemita é se levantar contra o povo de Israel. O Lula não só se levantou contra o povo de Israel, que o Lula é uma persona não grata no Estado de Israel. Já pensou que escândalo? O Lula também se tornar uma persona não grata no Estado, lá nos Estados Unidos da América? Vou trazer aqui, deixa eu ver se tá completinho aqui a informação. Tem tradução, tá bem? Presta atenção aí nas falas do Marco Rubio, secretário de governo dos Estados Unidos da América. Trump, the United States will stand with the Jewish people. Vou voltar aqui, eu vou lendo para vocês, tá bem? Sob Trump, os Estados Unidos apoiarão o povo judeu. Nova política de vistos. Ele está trabalhando nova política de vistos, tá? Presta atenção. Que impedirá estrangeiros de espalhar ódio contra judeus nos Estados Unidos. Contra judeus nos Estados Unidos da América. Responsabilizamos entidades por retórica anti-Israel usada por monstros. Vamos aqui. Usada por monstros. Como o Irã, e o assassino de Sarah. Mas vemos uma luz no fim deste túnel de sofrimento. Imaginamos... Ei, meu Deus do céu, é rápido aqui, hein? O americano também fala rápido, hein? Imaginamos um Oriente Médio onde os acordos de Abraão prevaleçam. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Tá aí, ó. Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. E aqui no Brasil, PCO, Partido da Causa Operária, apoiando Hamas. E pessoas gritando em protestos nas ruas, viva Hamas. E pessoas vendendo camisa do Hamas aqui no Brasil. E pessoas usando camisa do Hamas do Brasil. Se alguém comprou, alguém vai usar. Se alguém comprou para usar, alguém usou. Tomara que sobre para muito brasileiro idiota. E principalmente os que vivem lá nos Estados Unidos. Vão lá. Vocês que moram nos Estados Unidos, me assistiram, me assistem, porque não tem lugar para vocês aqui nesse programa, tá? Tenho certeza disso. Lembra? Não de brasileiros, mas nos Estados Unidos teve protesto contra Israel. Você se lembra disso? Se lembra dos protestos que aconteceram nos Estados Unidos contra o governo de Israel? Tomara que tenha um brasileiro lá para tomar bem naquele lugar e ter o seu visto cancelado para largar a mão de ser idiota. E Lula, ao fazer declarações contra Israel, apoiar denúncia daquela palavrinha que eles amam, né? Começa com gênero e termina com sida. E aí, meus queridos, tomara que haja um posicionamento dos Estados Unidos contra o Lula, que vive atacando o povo de Israel, que está numa guerra, uma guerra. Eles têm total direito de defender-se, entendeu? O total direito de se defender contra quem invade e pratica terrorismo. Ai, mas estão agora, eles são muito mais fortes do que o Hamas. Ah, é? Por que o Hamas não pensou isso antes? Sabe quando passa aquele cara brutamonte assim, grandão? Um anãozinho não vai lá chutar as partes íntimas dele. Não vai. A Venezuela não vai mandar uma bomba lá nos Estados Unidos.
Não vai. O povo estava em festa, gente. Tinha uma festa de jovens com 1.500 jovens. O que fizeram? Invadiram, matou, levou mulheres, meninas que estavam dançando. Não era? Era o pai do DJ Alok, não é isso que estava tocando? Nem sabia que ele tocava a festa, ele estava organizando a festa, ou também é DJ, eu não me lembro mais, gente, me desculpe. O pai do DJ Alok, o DJ brasileiro, estava lá. Chegaram, imagina uma balada cheia de jovens, uma rave, sei lá o quê. Chega um grupo terrorista metralhando todo mundo. Aí agora me aparece Lula, Janja, esse povo que não rapa o sovaco pra falar, entendeu? Merda. Ai, que a força bélica de Israel pensasse antes de se meter com o Estado de Israel. Por que não pensou antes? O porquê que não pensou antes? Para você que está ligado, conectado aqui no Aborda Notícias, presta atenção aqui, ó. Eduardo diz que disputará a presidência se Bolsonaro pedir. Ele afirmou mais uma vez, tá bem? Bolsonaro é a primeira opção, mas não descarta a possibilidade de ex-presidente e não descarta a possibilidade. O ex-presidente já disse que não apoiaria. Ó. Na verdade, o nome da Michelle está mais cotado. Essa é a grande verdade. Se não for o Bolsonaro, eu tenho comigo que será a Michelle. Tá bem? Que será a Michelle. Muita conversa de bastidor ainda, né? Muita teoria ali em torno do Tarcísio, não é? Até aqui, vocês me desculpem, embora eu sempre disse, o Tarcísio, ele quer agradar gregos e troianos. Até aqui o Tarcísio tem se mantido fiel ao Bolsonaro, né? Inclusive foi testemunha agora do Bolsonaro, lá no STF, nessa sexta-feira, foi lá e falou que o Bolsonaro não tinha intenção nenhuma de dar golpe e que fez uma transição de governo. Foi lá. Há muita conversa aí sobre o nome do Tarcísio, né? Mas até aqui ele tem se mantido uma pessoa que honra o Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, talvez seja cedo ainda para, né, fazer sei lá, uma espécie de traição, alguma coisa assim. É cedo, né, para cuspir no prato que comeu. Pelo menos penso eu, tá? Pessoal, vai se chegando e dando like, você que está comigo nesse vídeo, comenta até aqui, Bolsonaro 2026. Bolsonaro 2026, tá bem? Bolsonaro 2026, ok? Bolsonaro 2026, nós queremos o Bolsonaro. Obviamente, do mesmo jeito que eu e você quer, eu tenho defendido aqui, eleição sem Bolsonaro é golpe? Não é? É golpe? Será que os Estados Unidos irá reconhecer uma eleição no Brasil sem o Bolsonaro? Sem o Bolsonaro? É por isso que o Bolsonaro até aqui não falou, abro mão, não vou concorrer, vou apoiar o Eduardo. Vou lançar a Michelle, vou lançar o Eduardo, vou lançar o Tarcísio. Obviamente não. Obviamente não. Bolsonaro pode estar esperando aí um pronunciamento dos Estados Unidos. Você se lembra como foi na Venezuela? Na época do Biden, viu? Na época do Biden. Se fosse na época do Trump, o Maduro não tinha dado aquele golpe na eleição, não. E ali roubou na cara dura. Vou contar rapidinho aqui para você o que aconteceu. Os Estados Unidos... A Venezuela está sob sanções dos Estados Unidos da América. Não, precisamos tirar essas sanções para melhorar a economia, ok. Faça eleições justas. Coloque a oposição. Aí sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos manteve as sanções, falou, vamos retirar as sanções, desde que vocês façam eleições justas
E a Venezuela desenvolveu um dos melhores sistemas eleitorais do mundo. Você vota, sai um comprovantezinho do teu voto, você confere se é o mesmo da urna, deposita, confirma. Tá tudo certo, vai embora, ok. Depois disso, eles emitem um boletim de urna, tá? E coloca na porta, deixa lá, exposto. O que aconteceu? O Maduro lutou para a oposição não participar. Aí o que fez? Quando houve um nome que ele julgava, esse nome não ganha de mim. Aí ele deixou. Aí deixou ter eleição com a oposição. States, ó, eleição aqui, ó. Oposição, voto eletrônico e impresso, tudo certo, viva a democracia, vambora? Vambora. Só que ele achou, com toda a perseguição, toda a sabotagem, que a oposição não venceria a eleição lá nos Estados, na Venezuela. O que deu? Venceu. O que ele fez? Roubou. Foi lá e o conselho que é dele, tudo ali é dele. Aí você imagina se agora o Bolsonaro fala, não, tá tudo bem. Ele aceita. Você acha que os Estados Unidos vai fazer alguma coisa? Presta atenção, tu acha que os Estados Unidos irá fazer alguma coisa se o Bolsonaro agora baixar a cabeça? Não, ele é o líder da oposição e estão deixando a oposição de fora. É por isso que Bolsonaro não pode agora, nesse momento, não, eu não sou mais candidato mesmo, mas o Brasil terá oposição. Aí, meu filho, entregou os pontos, já era. Bolsonaro vai até o final. Bolsonaro irá até o fim. Vou repetir para você. Bolsonaro irá até o fim para lutar pelos seus direitos políticos. Aí eu quero, chegar lá. Obviamente, se o Bolsonaro não estiver no pódio, na disputa, o que nós vamos fazer? Nós iremos votar em quem ele indicar. Quem ele indicar, tá? Nós iremos fazer isso, beleza? Você que está aqui comigo, comenta Fux ou CPI do INSS, porque a gente vai entrar nesse assunto, tá bem? CPI do INSS. Final de semana, um vídeo um pouco mais longo, não tem problema não, né? Para vocês, né? Então vamos tocando o barco, olha aí. Fux notifica presidente da Câmara sobre CPI do INSS. Você sabe que o Hugo Bosta não quer fazer. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, notificou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, da Paraíba, do Republicanos. O magistrado quer que ele preste informações sobre o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, destinada a investigar as fraudes do INSS, o Instituto do Seguro Nacional, o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. A medida atende um pedido do deputado Nicolas Ferreira. Prestou atenção aqui? O Nicolas fez a mesma coisa que o povo da esquerda fazem. O que eles fazem? Eles pegam tudo e ficam judicializando, tá bem? Só que funcionou. Na época do Bolsonaro, a CPI, não me lembro se foi CPI ou CPMI, da Covid, vou até confirmar aqui, CPI da Covid foi instaurada, foi CPI da Covid, tá? Por ordem do Supremo, porque estava travada. Os congressistas de Bolsonaro não estavam deixando. Aí a esquerda foi lá e pau. O Supremo determinou que fosse feita a CPI. Então a medida é um pedido do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira entrou no STF pedindo para que a corte determine que a Câmara abra. Sabe por quê? Lá atrás, uma CPI que
ia de encontro com Bolsonaro, eles tinham a quantidade necessária de assinaturas e não colocaram em pauta. Aí o Supremo determinou que se instaurasse a CPI. Então a medida é um pedido do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, que acionou a corte com um mandado de segurança. O parlamentar alega que o STF já tem jurisprudência para obrigar a criação de CPIs, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19. Lembra que eu te falei? No despacho, o Fux deu prazo de 10 dias para que o INSS, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal informem o andamento das investigações. O ministro também notificou a Advocacia Geral da União que terá 15 dias para se manifestar, caso tenha interesse. A oposição protocolou no mês passado um requerimento com um número suficiente de assinaturas para criar a CPI na Câmara dos Deputados. O objetivo é apoiar irregularidades em descontos aplicados a aposentados. Mota ainda não autorizou a abertura da comissão. Ele alega que vai primeiro avaliar os pedidos pendentes de outras CPIs. Atualmente, há 14 solicitações aguardando decisão do presidente na casa. Meus queridos. Eu não sei você, mas eu tô doidinho para ver o Nicolas lá, tá? E o PL, você sabe o que o PL fez? O PL já escalou o seu time, o núcleo duro. Veja na reportagem da CNN, que são os que estarão participando aí da CPI, ou CPMI do INSS, na tela. Algo que ainda é uma crise latente do governo, que é o escândalo do INSS, as fraudes contra os aposentados e uma CPMI que se avizinha, que vem chegando, segundo Davi Alcolumbre. E a oposição está se preparando com munição forte. O PL de Jair Bolsonaro decidiu escalar o núcleo duro do partido no Congresso Nacional, ou seja, as suas principais lideranças, para compor a CPMI do INSS. O objetivo é formar uma tropa de choque de fato na comissão parlamentar que consiga aumentar o dano de imagem no governo Lula. O partido poderá indicar 5 congressistas e são dados como certos pelo menos 3. A deputada federal Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, e Rogério Marinho, do Senado do Rio Grande do Norte, líder da oposição. A expectativa é de que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, faça a leitura em junho do requerimento de instalação. Com recesso de meio de ano em julho, líderes partidários defendem que a comissão parlamentar funcione de fato, de maneira efetiva, só em agosto. Pessoal, deixa eu te explicar uma coisa, tá bem? O que está acontecendo? Presta atenção. Houve um pedido de CPI na Câmara. CPI é quando os senadores ou deputados montam uma comissão, tá bem? Comissão parlamentar de inquérito. Quando monta-se uma CPMI, é a junção do Senado e a junção da Câmara dos Deputados. Nessa situação, existe o pedido de CPI na Câmara e existe um pedido de CPMI. Porque se o Hugo Mota não instaurar a CPI na Câmara, será instaurada a CPMI, segundo o Alcolumbre. Ele vai ler o pedido, porque já tem assinatura, tá bem? E aí o que acontece? O PL já fez uma escala, inclui Nicolas e essa galera, a Bia Kicis. Essa escala é para CPMI. Agora, se instaurar a CPI com um mandado de segurança do STF, aí a conversa é outra, tá bem? Na tela para você que está nos acompanhando, olha aí. Deputado Nicolas Ferreira reage à decisão do Luiz Fux, que exige resposta do governo sobre INSS e manda indireta para quem fica tentando tirar seu foco. Ixi. O Nicolas, você sabe, né? Como sempre, ele é explosivo, tá? Esse aqui, meu filho, é tiro, porrada e bomba.
Beleza? Enquanto alguns distraem e fazem você esquecer bilhões que foram roubados, nós estamos indo atrás para investigar, punir os responsáveis e ressarcir as vítimas. É o maior roubo da história do país. Nós temos que tomar muito cuidado aqui no Brasil com um negócio chamado cortina de fumaça, não é? Um negócio chamado cortina de fumaça, que eu vou falar um negócio para você. Ela existe, tá? Deu esses escândalos do INSS, aí já fizeram a CPI das bets. Sabe com quem? Com influenciadores, meus queridos. Lá no Senado Federal. Colocaram a Soraya Tronic, levaram a Virgínia, aquele besta do senador Cleitinho. O Fábio, ele é de direita, ele é um cara legal, mas é bobo. É bobo. Tem hora que ele é bobo, demais. Aí, e quando viu a Virgínia... Virgínia, queria... Virgínia. Foi tirar foto com a Virgínia, foi ligar pra mulher dele, foi fazer a Virgínia vender não sei quantos pré-treino, fazendo propaganda. Não, porque o seu pré-treino é o melhor que tem. Eu mesmo hoje usei o seu pré-treino. E enquanto isso, a fraude do INSS, cadê? Ninguém falou mais nada. Foi falar de vídeo que o Cleitinho foi pedir. O próprio senador boicotou e desviou o foco. Os senadores foram lá, inventaram esse negócio de CPI da Bets e colocou um monte de influenciador para ir lá. O influenciador foi mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o influenciador quer aparecer. O influenciador quer aparecer e para fazer a propaganda da Bet, e eles estão usando a CPI para divulgar as bets, e o povo besta desse Senado Federal indo lá, oi, deixa eu tirar uma foto com você, oi. E aí o que acontece? O negócio explodiu, tá? E abafou a CPMI. Perdão, os escândalos aí do INSS, tá bem? Tiro, porrada e bomba nesse canal. Para você que está nos acompanhando aí, sejam bem-vindos. Não se esqueça, gente, de se inscrever no nosso canal e fortalecer aqui o nosso programa com um like maravilhoso, né? E fortalecer a gente aqui também com um Pix maravilhoso, ok? Não se esqueça, gente, de contribuir com o nosso canal e se inscrever e deixar o like aí para você que se liga e sintoniza aqui o Abordo Notícias, onde você estiver.